Fala galera, beleza? Meu nome é Dante, mais uma questão da série Aprenda com Questões. Ano de 2017, banca MPA Go, para trabalhar como secretário auxiliar em Tubiara. 4 máquinas idênticas produzem em 2 horas de trabalho 2.800 peças. Determine o tempo necessário em horas para que 3 dessas máquinas consigam produzir 21.000 peças. Aqui é uma questão de regra de 3 composta, englobando 3 grandezas: a quantidade de máquinas, as horas de trabalho por dia e a quantidade de peças. A única coisa que eu fiz aqui foi trazer do enunciado para a minha regra de 3. Só copiei 4, 2 horas, 2.800 peças, 2.800 peças. Agora, uma segunda situação. Termine o tempo necessário em horas. Então, horas o x vai no horas. Para que 3 dessas máquinas produzam 21.000 peças. Então eu vou botar o 3 máquinas, 21 embaixo do peças e o x no horas, porque ele pergunta o tempo necessário em horas. Ele me questiona isso. Agora, análise se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Sempre que for fazer uma regra de 3, você deve analisar isso. Como que você faz? Você pega a coluna que tem o x, separa e depois compara a coluna que tu separou com as outras colunas que sobraram. Você vai comparar horas com máquinas. Se eu tenho mais horas de trabalho, eu posso reduzir a quantidade de máquinas. Se eu tenho mais máquinas trabalhando, eu preciso que elas trabalhem menos horas por dia. Repare que eu falei mais horas, menos máquinas, ou mais máquinas, menos horas. Se eu tenho um monte de máquina trabalhando, elas podem trabalhar menos horas. Se eu tenho uma máquina só, eu tenho que exigir o máximo de horas possível daquela máquina para fazer um determinado serviço. Quando acontece isso, o mais menos, o menos mais, isso quer dizer que é inversamente proporcional. Então, tem que inverter a ordem. Ali está 4 em cima e o 3 embaixo. Então, o 3 tem que ir para cima e o 4 ir para baixo daí. E depois o peças. Vamos comparar horas com peças. Quanto mais horas as máquinas ficam trabalhando, mais peças elas produzem. Então, aconteceu o quê? Mais. Quando acontece o fenômeno mais, quer dizer que é diretamente proporcional, só mantém do mesmo jeito. Só repete embaixo. Aí agora, montar a nossa equação. Do lado do x bota 2 sobre x e do outro lado tu coloca todo o resto que não tem x. Então multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Pode cortar os dois zeros aqui, porque tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo e os dois estão multiplicando, não tem problema, pode cortar. Vai ficar nesse modelinho aqui, só fazer a multiplicação. Como 270 ele é divisível por 3, então boto 70 embaixo. Por quê? Porque 3 vezes 70 é 210. Então o 3 em cima tu elimina e o de baixo tu pega o 210 e divide por 3, que dá 70. Depois a mesma coisa com o 28 e o 4, que fica 7. Aí fica 7 sobre 70 e pode multiplicar cruzado daí. 1 sobre 10. Fica 2 vezes 10 igual a x. Fica 20 igual a x. Então, a quantidade de horas necessárias seriam 20 horas. Beleza? Dá uma análise se faz sentido também, né? A quantidade de horas, a quantidade de peças. Ó, tu saiu de 2.800 peças para 21.000 peças. E tu só tinha 2 horas de trabalho e foi para 20. Faz sentido, porque teve muitas peças a mais. É bom sempre dar uma análise dessa, porque na hora de assinalar da questão, às vezes o examinador já coloca no ABCD ali, já coloca numa das alternativas, já coloca um possível erro e uma falta de atenção, que principalmente é nesse caso do inversamente proporcional, na falta de inverter. Quando tu não inverter, às vezes o examinador já coloca na própria alternativa, caso a pessoa erre. Então é sempre bom dar uma análise se faz sentido esse teu resultado que você achou na regra de 3. Beleza? Precisando de uma nova questão, é só deixar ali nos comentários. Valeu!